Eu trabalhei depois, trabalhei na limpeza de uma loja de animais. Ganhava quanto? Só para o pessoal entender. Olha, na loja de animais. Na primeira, eu ganhava uns US$ 10 a hora, 10, 10,50. Na loja de animais, eu não lembro, Paulo, se era 8 e alguma coisa, porque eu fazia só 3 horas. Eu ia de madrugada, e tipo, eu começava o quê? Umas 5 horas da manhã, tipo, ia até umas 3 horas, assim, 3 horas corridas, sabe? Então, não, era das 6 às 9, minto, das Tá. 6 às 9. Então, eu chegava lá mais ou menos umas 5 horas, tal, mas começava das 6 às 9. E, se eu não me engano, era 8 e alguma coisa, 8,50. Eu sei Que que é era bem pouco para Massachusetts, é bem pouquinho. muito ruim. É. E eu lembro, Paulo, que teve uma vez que estava nevando, que hoje foi em março, né? Eu cheguei em março, e eu lembro que eu saí assim, que eu vi a primeira neve, e eu tinha que trabalhar nesse trabalho de tirar de limpar a loja de animais, né? Tirar o lixo, limpar a loja, passar lá o negócio lá de limpeza. E aí eu vi a neve assim a primeira vez, e eu falei, e agora? O que eu faço? Tava tudo branco assim. Eu falei, será que eu vou trabalhar? Porque é importante as pessoas saberem que no Brasil, meus pais, minha mãe, fazia tudo por mim, minha mãe e meu padrasto. Eles faziam tudo. E aqui eu não sabia o que eu ia fazer. E agora? Será que eu vou trabalhar? Será que eu fico em casa? Aí eu peguei e fui trabalhar. E também trabalhei na carpintaria, acho que por 3 semanas, se não me engano. Esse daí o valor era US$ 12 a hora, isso em 2016. Trabalhei na pintura. Na pintura foi meu último trabalho. Eu comecei ganhando 12,50 e saí ganhando 16. Quanto tempo você ficou na pintura? Na pintura eu fiquei uns 4 meses. Oh, teve bastante aumento em 4 meses. Pois é porque meu chefe era muito gente boa mesmo. Ele é de Patinga, se ele estiver vendo aí, é nóis. Patinga, nossa, legal que você falou em Patinga. O cara que eu, da mesma forma que você, eu cheguei aqui não sabia nada. O cara que me fez virar macho aqui nesse lugar, que fez trabalhar de Patinga, tio Tonho. Nunca mais vi o tio Tonho, espero que um dia encontro Ele é ele. gente boa. É muito legal, pessoal. O pessoal de Patinga, os mineiros brabo. O Vinícius, se ele estiver vendo aí, obrigado aí por tudo, viu, Vinícius? Um pouquinho antes, né, porque a pintura foi um dos últimos trabalhos até eu entrar nos aplicativos. Eu trabalhei na carpintaria, também era um moço de Minas, que eu não sei de onde que era Ah, lá exatamente. também, lá o governador Valadares está tudo lá no norte. Ganhei US$ 12. Trabalhei no landscape um dia apenas, e aí você vai entender, porque no landscape era o seguinte, a gente foi lá e tal, e sempre falaram que era para soprar folha, mas não era isso não. Tinha uns troncos de árvore que tinha que carregar, sabe? Tinha que cortar uns rosários, que quando você esticava o braço assim, o rosário seco rasgava o seu braço, você ficava tudo sujo de terra. Resumindo, só fui uma vez. Assoprar folha, galera, pera um pouquinho que eu tenho que explicar o que é assoprar folha. Diferente da Flórida, onde as folhas não caem no outono, pro norte dos Estados Unidos, principalmente falando em Massachusetts, ele tá, lá realmente existe primavera, verão, outono e inverno. E cada estação realmente acontece tudo. Agora imagina vocês que estão assistindo o outono daquele lugar. Todas as folhas ficam amarelas e caem. Algumas folhas talvez na montanha que não ficam, poucas, né? Que você vê na montanha que ainda estão verde, mas a maioria, principalmente nas casas, cai. Tudo aquilo entope, se você deixar entope, e mata a grama se tiver. Aí você tem que assoprar, não é com a boca, né, Roger? Tem que assoprar com a maquininha, com o assoprador, que a gente chama de blower, e pra juntar, você pega, né, com aquele, como que chama? Rake? Alguma coisa assim? Sinceramente, Paulo, eu não fiz nem essas partes, eu só fiz a parte de catar os Você troncos, foi lá e falou, isso não é pra mim. porque eu só peguei a parte ruim, né? Eu queria soprar uma folhinha ali. Ó, landscape, bom falar sobre isso. Eu trabalhei 11 anos numa empresa de landscape, uma das maiores nos Estados Unidos. Landscape não foi feito para brasileiro. Ponto. Paga pouco, trabalha muito. Quem domina o landscape são os mexicanos. E os hispanos, em modo geral. Né? Mas os mexicanos, pelo menos, eles que detonam. Nós, brasileiros, nós queremos ganhar muito se tiver que trabalhar muito. Nós não queremos trabalhar muito e ganhar pouco. É um nível ético que nós temos diferente da maioria dos hispanos. Eu acho que o brasileiro, ele sempre quer mais. Ele não se conforma com pouquinho. Ele vai se matar para ganhar pouco. Ele fala, não, vou fazer outra coisa. Mas fala, desculpa, Roger. Trabalhei também como entregador de peças de uma oficina mecânica, e é bem interessante porque eu conheci a dona da oficina mecânica, que já mora aqui há muito tempo também, conheci ela na igreja. Então, a igreja, galera, para quem está assistindo, é um ótimo local para você fazer contatos, né, conseguir trabalho. Então, conheci muitas pessoas ali, contador, né,
pessoas que trabalhavam na oficina mecânica e tal. Então, ali também eu trabalhei como entregador de peças de oficina mecânica, eu buscava as peças, e aí foi bom porque eu comecei a exercitar um pouquinho mais meu inglês, e também trabalhei, nesse daí de entregar peças, eu ganhava, se eu não me engano, era $200 por semana. Então, acho que dava $800 por mês. Pouco também, velho. Bem pouco. Uhum. Mas como o meu aluguel era pouco, então tá tranquilo. Uhum. E também trabalhei, Paulo. Eu acho que foi isso mesmo que eu fiz. E aí depois eu comecei a trabalhar com os aplicativos, né? Então, depois de um tempo, eu tirei carteira de motorista aqui na Califórnia, né? E aí eu Que morava. Massachusetts não tirava até então. Não tira até hoje Não tira até para hoje. turista ou ilegal, não tira. Não. Em Massachusetts, somente se você tiver visto de estudante com 1 ano de 20 ou mais, né? Uhum. E vistos que te dão Social Security ou Green Card e cidadania. Aí, ó, então até para vocês estão prestando atenção, ninguém tá ensinando nada para vocês como fazer as coisas erradas. Mas os brasileiros fazem exatamente isso. Eles vão para outro estado que tiram a carteira de motorista e tira, mas a gente não vai ensinar porque a gente não quer ensinar como faz coisa errada, mas quando você estiver aqui você vai aprender, porque é a sobrevivência, a gente aprende tudo para sobreviver aqui na terra da oportunidade. Aí, vamos falar sobre o aplicativo. Aqui na Flórida, eu falo para você, aplicativo é ruim. Não ganha dinheiro na Flórida, tem muita gente que faz, não tem tanta demanda. Por quê? Porque aqui não é cidade grande. Né? Aqui na Flórida tem muito estacionamento, tem pouco trânsito, né? Talvez no centrinho de Miami, talvez tenha algum movimento. Mas falando de Orlando, que é onde eu tô, esses aplicativos é para você fazer depois do trabalho como uma ajuda de salário, um extra. Não dá para viver. Já na Califórnia é diferente, e Massachusetts também dá para viver bem com isso, né? Apenas para dar uma dica sobre a questão do aplicativo, por que o aplicativo é bom ou ruim em determinadas cidades? Tem isso que o Paulo falou, e você também tem que sempre olhar o fluxo daquela cidade. Por exemplo, São Francisco é uma cidade que é muito difícil de estacionar, né? É uma cidade onde muitas pessoas trabalham no Vale do Silício, né? Trabalham, às vezes, dentro do escritório e tal, às vezes não tem nem carro. Então, você sempre tem que observar como que é o fluxo da cidade para entender o porquê que ali paga-se mais ou menos. Tem a questão do custo de vida da cidade também. Então, uma cidade com custo de vida maior, você vai receber mais dinheiro. Falando nessa questão dos aplicativos, lá em Massachusetts, é muito bacana os aplicativos. Massachusetts é uma cidade onde... Massachusetts é um estado onde tem muitos estudantes, né? Então, ali em Cambridge, próximo de Boston, e geralmente o estudante pede muito Lyft, pede Uber, pede comida também. Outra coisa importante é que se você entregar em lugares onde as pessoas têm uma condição financeira melhor, a probabilidade de você receber gorjetas é muito maior, porque o trabalho do driver, né, o salário do driver acaba sendo maior em consideração a gorjeta, né? Então, se a pessoa tem uma condição menor, dificilmente ela vai te dar gorjeta. Por exemplo... Tem gente que não dá nada? Tem gente que não dá nada. Por exemplo, se você comparar São Francisco e Los Angeles, dependendo das cidades, você vai perceber isso aí. Por exemplo... Dos bairros, quer dizer. Dos bairros, né? E cidades também, né? Porque, por exemplo, se você for entregar em West Hollywood, próximo de Los Angeles, você vai receber umas tips de um jeito. Se você for entregar, sei lá, em Inglewood, você pode receber umas tips diferentes. São Francisco, a mesma coisa. Se você entregar mais próximo do Vale do Silício, que as pessoas têm muito dinheiro, você vai receber um tipo de gorjeta. Se você for entregar em Bayview, Oakland, você vai receber um outro tipo de gorjeta. Então, essa análise tem que ser feita e é diferente de uma cidade para outra e de um estado para o outro.